Bem, estamos aqui para dar continuidade ao módulo 3. Meu nome é Rebeca Machado, eu sou psicóloga, atualmente trabalho como psicóloga do Hospital Universitário e queria falar um pouquinho, passar algumas orientações, algumas reflexões sobre a importância do acompanhamento psicológico aos hemofílicos, seus familiares e nos espaços de convivência, em especial a escola, Antes da gente falar um pouco mais sobre essa temática, que é fundamental nesse acompanhamento multiprofissional que é feito ao hemofílico, é importante a gente marcar que, assim como outras doenças crônicas, a hemofilia necessita, o paciente que tem hemofilia, o hemofílico, necessita desse acompanhamento psicológico em virtude de vários fatores, que a gente vai trazer para vocês, mas basicamente visando a qualidade de vida desse paciente, dessa família, das pessoas que convivem com ele no contexto geral. E aí é muito interessante que a gente reflita sobre o que é qualidade de vida e o que é qualidade de vida em saúde. Então, qualidade de vida é a percepção que o indivíduo, que nós, enquanto pessoas, temos acerca de sua posição na vida, de acordo com o contexto cultural e os sistemas de valores nos quais vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, esse conceito de qualidade de vida é muito importante, porque ele vai demarcar exatamente essa percepção que a gente, enquanto indivíduo, tem, como a gente se sente. E aí, buscando esse conceito associado à dimensão da saúde, é exatamente como esse indivíduo se sente diante de um adoecimento. Busca verificar o impacto de determinadas doenças, e aí no nosso caso a hemofilia tem na vida dos pacientes, das famílias, tudo isso. Então assim, é importante esse primeiro conceito, porque vai ser algo que vai permear toda a nossa discussão. Esse conceito de qualidade de vida é um dos maiores focos hoje no acompanhamento, não só psicológico, mas multiprofissional ao paciente que tem esse diagnóstico, no caso a hemofilia. Antes que a gente dê continuidade sobre essas discussões sobre o acompanhamento psicológico mesmo, é importante a gente ressaltar que esse acompanhamento psicológico ele acontece em paralelo com toda a equipe multiprofissional. Ele não é um acompanhamento isolado. A psicologia ela conversa diretamente com o médico, com a enfermeira, com a fisioterapeuta, com a assistente social, com os demais profissionais que acompanham o hemofílico a fim de verificar se tem alguma coisa que chama atenção, alguma queixa que não tenha sido percebida pela profissional de psicologia, na tentativa, acima de tudo, de garantir essa qualidade de vida. E um outro ponto importante que é necessário que a gente demarque bem é que esse acompanhamento psicológico ele não se restringe apenas ao paciente, não se restringe apenas ao hemofílico, a pessoa que tem hemofilia, mas também a todo o seu contexto, a sua família, a seus pais, principalmente no caso de crianças e adolescentes, aos seus contextos em que ele está inserido, sociais, Então, a igreja, o ambiente de trabalho, a escola, que é o nosso foco maior, Então, assim, esse acompanhamento multiprofissional a todos esses setores, todos esses envolvidos, é fundamental para que a gente tenha um hemofílico com qualidade de vida. A gente percebe que na medida em que a gente dá esse cuidado, essa atenção, esse acolhimento, as respostas de adesão ao tratamento, de compreensão sobre o diagnóstico, isso tudo evolui positivamente. E aí, quais são as implicações psicológicas para o hemofílico? Os pacientes com hemofilia enfrentam desafios inerentes à sua condição de saúde, seja com relação às limitações físicas, seja com relação à dor, dificuldade em conviver com as limitações que a hemofilia implica, fazendo com que os hemofílicos por muitas vezes se sintam diferentes ou até mesmo excluídos. E aí, se a gente pensar isso no contexto da escola, e que a gente está falando de crianças e adolescentes, isso se torna muito forte, A criança se perceber diferente, ou isolada, ou excluída, porque não pode brincar de algum tipo de brincadeira, porque não pode desenvolver algum tipo de atividade, porque ela corre o risco de se machucar, de ter um sangramento. Então, para ela, para a família e para o professor, para o profissional da escola, é muito difícil lidar com essa situação. Então,
todo esse acompanhamento multiprofissional e principalmente, né, no meu caso, da psicologia, vem para dar esse suporte a esses três envolvidos aí, ao hemofílico, sua família e os profissionais da escola. Em geral, há uma falta de adaptação à doença, né, porque a gente sabe que qualquer diagnóstico de uma condição de saúde é difícil, né, a gente lidar com isso, né, a gente administrar todas as limitações que um diagnóstico de saúde pode nos causar, pode levar a respostas depressivas, com níveis de ansiedade, relatos de rejeição, sentimentos de raiva e reações fóbicas de oposição e comportamentos desajustados. Às vezes, no acompanhamento psicológico de crianças, por exemplo, a gente pode ver um aumento da ansiedade, um aumento da agressividade, né, que são respostas a essas situações, a essas limitações que muitas vezes a hemofilia impõe e que às vezes a criança não tem condições de dar conta desse conhecimento, dessas condições. Por isso, mais uma vez, a importância desse acompanhamento multiprofissional. Além de possíveis alterações da imagem de si mesmo, é comum identificarmos hemofílicos com dificuldade de integração social, falta de comunicação, desvalorização e baixa autoestima, associadas à alteração de humor, principalmente em adolescentes e adultos. Então é comum a gente ver adultos mais isolados, mais reservados, principalmente aqueles que descobriram tardiamente a condição de saúde ou que não tiveram esse acompanhamento multiprofissional, né? Quando esse acompanhamento é intenso, é contínuo durante a infância, lógico que isso vai reverberar na formação da personalidade, né? Isso vai ter um impacto diferente daqueles hemofílicos que não tiveram nenhum tipo de acompanhamento, né? Nem no sentido de compreensão do diagnóstico, de adesão ao tratamento, de manejo da dor, de manejo do tratamento em si. Então isso tem uma grande diferença quando a gente conhece ou faz o atendimento de um hemofílico idoso, que não teve essa oportunidade de usufruir de toda essa equipe multiprofissional, como quando a gente compara uma criança, né? Que tem essa oportunidade de a gente ir na escola, conversar com o professor, conversar com o diretor, com o porteiro, com o professor de educação física. Isso faz toda a diferença. Nesse sentido, né? Diante dessas alterações, muitas vezes, de personalidade, de humor, níveis de ansiedade elevado, baixa autoestima, porque a gente sabe que a hemofilia vão ter repercussões físicas para o hemofílico, né? Dor, sangramento, inchaços, tudo isso. Então isso também causa alterações na própria imagem que a criança, que o adolescente tem de si próprio. Então, nesse sentido, as intervenções de psicologia visam não apenas o autoconhecimento em relação a diagnósticos e reflexões sobre a necessidade de adaptação frente à condição de saúde, mas também reflexões importantes para lidar com as alterações de humor, de imagem e de sociabilidades advindas do processo de adoecimento. Qual a importância nisso tudo? Muitas vezes, quando a gente tem uma criança, né, que chega, né, e a gente vai fazer todo esse acompanhamento, a gente percebe que a mãe, que é essa figura de referência muitas vezes, ela tende a isolar a criança no sentido de protegê-la, né, no sentido de evitar não só uma repercussão física, né, alguma coisa física mesmo, machucar, alguma coisa nesse sentido, ou de mesmo de algum constrangimento, de alguma situação de preconceito realmente. Então acaba excluindo essa criança de conviver com outras crianças, de ir até mesmo para a escola na tentativa de uma superproteção. Nesse sentido, a gente acaba observando que essa criança fica dependente dessa figura de cuidado, que geralmente é a mãe, né? Uma mãe, uma avó, geralmente está muito ligada a essa figura feminina. E aí a gente acaba percebendo que essa criança também fica muito dependente. E isso também dificulta a compreensão dela sobre o seu diagnóstico, a sua independência, a sua autonomia e, sobretudo, a sua qualidade de vida. O atendimento psicológico, ele tem alguns pontos que devem ser importantes, né? Um ponto que é fundamental é a compreensão do diagnóstico e do tratamento, né? E isso pensando todas as esferas, né? E por isso que a gente está aqui nesse momento, né? Você compreender o que de fato é hemofilia, como é o tratamento, como ela acontece, o que é de fato realmente, né,
é muito importante e é o passo inicial para toda e qualquer continuidade de acompanhamento, né? Seja na escola, em casa, na família, nos relacionamentos amorosos, né? Se a gente for pensar os adolescentes, né? Como é que ele vai explicar para o seu companheiro, para a sua companheira o que ele tem? Então, esse conhecimento é a base de muitas coisas. É fundamental, mas não é sozinho, ele não caminha, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente observa que mesmo com todo o conhecimento que a equipe multiprofissional se dispõe a passar, leituras, discussões, grupos, médicos acessíveis, ele não é suficiente, porque há uma negação, né? Principalmente quando se fala de pais, né? Há uma negação do diagnóstico, há uma negação dessa condição de saúde, porque isso causa de fato um sofrimento. Causa um sofrimento ao pai, à mãe, ao próprio hemofílico e àquelas pessoas que circulam. Então a gente precisa, ponto inicial, é garantir essa informação, esse conhecimento. A gente observa que quanto mais conhecimento a família ou o hemofílico tem, melhor a sua sociabilidade, porque ele sabe se defender daquelas pessoas que não conhecem a hemofilia. Ele sabe explicar o que é, como manejar, o que fazer, e até mesmo em serviços de saúde, quando a gente tem um hemofílico com compreensão da sua situação, ele mesmo já chega para o profissional e já diz, né, que tipos de procedimento ele pode fazer, quais são os cuidados necessários. Então esse conhecimento é fundamental para aquilo que a gente falou lá no início, para a qualidade de vida dele. A hemofilia enquanto a condição de saúde que ainda não tem cura, isso é importante que fique bem claro, né, para o familiar, para o hemofílico e para os profissionais da escola e principalmente nos pais, né? A gente, quando tem um filho, quando planeja ou quando acontece, a gente tem um desejo que esse filho tenha uma condição de saúde, né? E aí quando acontece alguma situação nesse sentido, a gente ainda, por muitas vezes, a gente nutre uma esperança, um desejo de que essa condição vá ter cura. Então a gente tem que deixar isso bem claro. E aí o acompanhamento psicológico é um espaço muito válido para a gente refletir sobre esses sentimentos, né? Esse sentimento de raiva, de culpa, de medo e até dessa possibilidade de cura, de refletir que não há cura, mas que há um tratamento com respostas muito positivas, né? E que vai depender exatamente da adesão desse tratamento. O manejo da dor em caso de sangramentos e limitações, e isso principalmente, né, em se tratando do contexto da escola, isso é muito importante, porque a escola é uma extensão da nossa família, né? Muitas vezes a gente vai para a creche, vai para a escola, passa o dia todo naquele espaço e acidentes vão acontecer, sangramentos vão acontecer, e isso não significa que a escola esteja sendo negligente, isso é muito importante, né? Porque a gente também não pode limitar a sociabilidade de uma criança, de um adolescente, mas o importante é a gente garantir que quando isso aconteça, a gente saiba como manejar. E para isso, todo esse curso, todo esse processo de conhecimento destinado aos profissionais da escola. A adesão ao tratamento, como a gente falou, né, a importância que isso tem e o quanto isso está relacionado à compreensão, ao conhecimento sobre a hemofilia, as repercussões físicas, sociais e emocionais. E aí, falando um pouquinho mais das repercussões emocionais, né? A gente vê o impacto que a hemofilia tem, principalmente para os pais de crianças, né? Então, um dos focos muito importantes são os pais das crianças, porque às vezes essas limitações sociais que são impostas à família, de não estar em alguns espaços, isso causa raiva, isso causa conflitos entre a família, né? Essa sobrecarga no cuidado, estar sempre levando ao médico, sempre levando aos atendimentos, isso também pode levar a conflitos familiares. Então, assim, a gente tem que redobrar nossa atenção a toda manifestação emocional, seja do hemofílico, seja de algum familiar em específico, ou mesmo de algum profissional da escola, que também, por algum motivo, né, tenha alguma manifestação emocional que necessite de algum tipo de cuidado, de algum tipo de intervenção. Então, dentro dessas repercussões emocionais, essas manifestações emocionais, a gente vê muitos sintomas de ansiedade, né? Muitos sintomas de agressividade, principalmente para com o outro, heteroagressividade e às vezes autoagressividade, que é aquela agressividade voltada para si mesmo,
a gente vê muitas situações de baixa autoestima, né, já em função das repercussões físicas que a hemofilia causa, e também em paralelo à repercussão social que a hemofilia tem. Esse afastamento, muitas vezes social, causa um distanciamento do convívio com o outro, com um amiguinho, com uma festa de aniversário, com uma saída. Então isso também traz um impacto emocional para a criança, para o adolescente e para o adulto, né? Então a gente precisa estar atento a todas essas mudanças de comportamento, alterações de comportamento, todas as funções que cercam essa criança, esse adolescente, esse adulto. Às vezes a gente não percebe, mas um sono mal dormido, uma alimentação exacerbada, né, para cima, né, um apetite aumentado, um apetite diminuído, tudo isso são sinais que a gente precisa ficar atento para ver se a criança não está respondendo com sofrimento àquela situação da hemofilia. E aí, como eu já pontuei, conflitos familiares advindos do adoecimento, isso não é incomum de acontecer, né, por dois motivos. Às vezes há divergências na condução do tratamento, na adesão do tratamento, né, às vezes entre o pai e a mãe, entre uma avó e uma mãe. Então, às vezes há essas divergências e às vezes há uma sobrecarga no cuidado, né? A criança com hemofilia, por exemplo, ela tem que estar constantemente nos seus acompanhamentos, né? No médico, na fisioterapia, na psicóloga. Então, isso requer que alguém assuma essa função de levá-lo, de estar presente, de estar compartilhando, de estar sendo atendido também. Então, isso às vezes acaba acarretando uma sobrecarga no cuidado. E às vezes, muitas vezes, essa mãe, essa avó, essa tia se vê sozinha nessa responsabilidade. Então, a gente também tem que ficar atenta, né? Quem é que tem para vir, quem vem junto com você, quem é que leva a criança no postinho para fazer o fator quem administra. Então, tudo isso para não pesar para a mãe e ela acabar adoecendo, acabar se desgastando e perdendo a força nesse tratamento. E, acima de tudo, né, a qualidade de vida e a intervenção com a equipe multidisciplinar que a gente pontuou dessa importância. Com relação à família, né, eu acho que eu já trouxe muitas reflexões sobre a família, porque é um ponto que a gente considera muito importante, principalmente com relação às crianças e adolescentes, né? A família, no caso da criança, ela vai ser o diferencial na formação dessa personalidade e na adesão ao tratamento. Então, se a gente tem um adulto que passou por um processo tranquilo durante a infância, a gente vai ter um adulto muito mais tranquilo e lidando muito melhor com a hemofilia, se essa condição de saúde foi percebida como tensa, como angustiante na infância, né? Então isso vai trazer repercussões para a fase adulta dessa criança. Então, se a mãe, se o pai, se a avó, se a escola, sobretudo, lidam com isso de uma maneira acolhedora, cuidadora, calma, sem preconceito, sem estigma, sem exclusão, nós possivelmente vamos ter adolescentes e adultos mais fortalecidos, mais independentes, mais autônomos, cientes do que têm, do que podem fazer, de suas limitações, mas muito mais cientes das suas possibilidades, que é isso que a gente deseja. Então, o impacto de uma doença não afeta apenas o sujeito com tal condição, mas esteja todo o universo familiar, impondo mudanças, desejando reorganização da dinâmica familiar, para incorporar as atividades cotidianas, os cuidados e os tratamentos exigidos. Realmente não é fácil, né? Então, quando a mãe chega aqui na escola para a professora, cansada, demonstrando um certo cansaço, um certo desânimo, a gente tem que acolher. Não é fácil, é desafiador, é novo, né, para essa família. Então, a gente precisa acolher essa família que também está em sofrimento. E isso não é só uma tarefa do psicólogo. É uma tarefa de toda a equipe multiprofissional e é uma tarefa também da escola. Acolher essa família que muitas vezes vai chegar para a gente numa situação de sofrimento. As famílias enfrentam dificuldades para lidar com o adoecimento de um membro, causando assim a esse núcleo sentimentos de sofrimento, medo, ansiedade, insegurança, por muitas vezes culpa, tristeza, raiva, né? A gente encontra muitas vezes mães com alguns questionamentos até sobre a fé que elas sempre tiveram, né? Que elas têm, né? Por que comigo? Por que com meu filho? Então, tudo isso são demandas que a gente precisa cuidar, refletir, escutar e fazer algumas intervenções
no sentido de garantir essa reorganização da família diante dessas mudanças, né? A intervenção psicológica com os familiares de pacientes com hemofilia visa garantir a elaboração dos sentimentos de uma maneira mais positiva, para que eles entendam que é natural e compreensível sentir culpa e tristeza, raiva ou medo, mas que esses sentimentos precisam ser objeto de reflexão e de mudança, visando não apenas o fortalecimento, a autonomia e a qualidade de vida do paciente com hemofilia, mas também a reorganização e o bem-estar da hemofilia. Assim como a gente tem essa preocupação com o hemofílico e com a família, a gente precisa entender que se a família também não está bem, dificilmente essa nossa criança, esse nosso adolescente vai estar bem, né? E assim mesmo acontece na escola. Se a criança não se sente bem na escola, dificilmente ela vai estar bem na família, tudo anda junto, tudo é um contexto só. Então, se a escola é percebida pela criança como um ambiente ameaçador, né, ou como a família também é percebida como um ambiente ameaçador, essa criança vai ter alguma demonstração disso, ela vai ter algum sintoma, algum sinal dessa ameaça que ela sente. Então, por isso a importância de cuidar tanto da família quanto da escola. Porque a gente entende que cuidando da família e cuidando da escola, garantindo esse nível de conhecimento da escola, a gente está também, acima de tudo, cuidando do hemofílico, né? Cabe ao psicólogo auxiliar através de intervenções educativas, o conhecimento sobre hemofilia e aproximação com a rotina de um familiar hemofílico, buscando assim identificar as figuras de referência no tratamento, bem como contribuir para a divisão de tarefa entre os membros. Uma das intervenções muito positivas na psicologia com relação a familiares são os grupos, né? As intervenções em grupo com as famílias dos pacientes, das famílias dos hemofílicos é muito positiva, porque ela percebe que aquela mãe sente a mesma coisa que a outra mãe, que ela não está sozinha na sua angústia, que ela não está sozinha no seu medo, na sua culpa muitas vezes, né? Que aquilo ali, que tudo que ela está sentindo, a outra mãe também sente, e isso vai fortalecendo não só a identidade dela enquanto mãe, enquanto cuidadora, mas enquanto pessoa e enquanto grupo. Então, nesse sentido, a intervenção em grupo com familiares, com mães, né, com essas pessoas de referência no cuidado, é uma estratégia muito positiva do acompanhamento psicológico e muito profissional ao familiar do hemofílico. E aí, talvez a nossa parte mais importante, né, que é com relação à escola, né? Como eu disse no começo, a escola é uma extensão da vida da gente. A gente passa 10, né, 15 anos na escola, né? Muitas vezes a gente entra na creche pequenininho e dali muda de escola e vai seguindo, né? E aí passa por uma formação técnica, vai dando continuidade à nossa formação. Muitas vezes há necessidade da gente permanecer o dia todo na escola, quando são escolas de tempo integral. Então, se a gente não envolve essa escola nesse processo, a gente às vezes corre o risco de estar falando meio que sozinho. Então, por isso a importância de envolver todos os profissionais da escola, né? A cozinheira, a merendeira, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, todas aquelas pessoas que têm contato direto ou indiretamente com a criança. Porque a gente sabe que na escola acaba que todo mundo tem contato diretamente com a criança. Do porteiro, do rapaz que vende a bala, da menina da cantina, da menina do sorvete ali da frente, da professora de educação física, todos, na verdade, têm contato com basicamente todas as crianças. Entre elas, as crianças que têm a hemofilia. Então, por isso, essa importância de não só garantir o conhecimento, né, que é a base para desmistificar o que é de fato hemofilia, mas garantir e pensar em estratégias práticas, né? A criança está lá na sala, levou uma pancada, teve um sangramento, o que fazer, como fazer, quem acionar, onde procurar ajuda, né? A quem pedir ajuda. E para que a criança se perceba acolhida e a família também não tenha medo. Muitas vezes a gente escuta alguns relatos da família optando por não levar a criança na escola, não matricular a criança na escola ou retardando esse ingresso da criança na escola. E a gente não percebe, a família no sentido de proteger, não percebe o prejuízo que causa essa criança, tanto do ponto de vista da sociabilidade, porque é na escola que a gente aprende regras, a gente aprende a dividir, a gente aprende a compartilhar, como do ponto de vista do aprendizado, né? É na escola que a gente vai aprender
desde a leitura, a escrita, o cálculo, a matemática, as ciências, tudo isso. Então, se a gente limita esse contato, a gente está prejudicando a nossa criança. A gente sabe que muitas vezes isso acontece no sentido de proteger o filho, mas infelizmente a gente não tem esse controle e é exatamente essa segurança que a gente quer dar à família, de que ela pode mandar o seu filho, a sua criança, o seu adolescente para a escola, sabendo que ali é um lugar acolhedor. Então, a necessidade de garantir a interlocução com os espaços de convivência e sociabilidade da criança e do adolescente é fundamental. Dentre esses espaços, destaca-se a creche e a escola enquanto extensão do grupo familiar e locais que esse público frequenta diariamente e por muitas vezes passa grande parte do seu dia, né? A escola e seus profissionais, e aí todos os profissionais, devem ser percebidos pelo hemofílico e seus familiares como espaço acolhedor e de segurança, inclusive no manejo de algum incidente ou sangramento. Sendo fundamental que os profissionais de educação, e aí de toda a escola, né, tenham conhecimento acerca da hemofilia. O acompanhamento psicológico no espaço escolar visa garantir a qualidade de vida do indivíduo, bem como auxiliar na adesão ao tratamento, através de intervenções psicoeducativas direcionadas aos profissionais do ambiente escolar. Então, se com a família a gente utiliza muitas estratégias de atendimento em grupo, na escola a gente vai utilizar, vai dar prioridade a essas intervenções psicoeducativas. E como o próprio nome diz, ela associa essa parte informativa, essa parte educativa com a parte psicológica, né? Tentar identificar com os profissionais da escola o que eles conhecem, o que eles percebem, o que eles sentem e o que eles sabem, né? E aí quando a gente fala o que eles sentem é muito importante. É o que eles sentem quando eles sabem que tem uma criança com hemofilia na escola, né? Qual é a sensação que eles têm, quais são os sentimentos que isso causa ao professor quando ele sabe que tem uma criança na sala dele com hemofilia. E quando isso acontece, como é que ele lida com essa situação? Então, através dessas intervenções, através dessas reflexões, a gente vai tentando garantir o suporte emocional e o suporte racional do ponto de vista do conhecimento também. Além de favorecer intervenções assertivas por parte dos profissionais da escola, né? E aí todos os profissionais, junto aos alunos com hemofilia, a intervenção do psicólogo tem como objetivo refletir o lugar que a condição de saúde ocupa na vida dessa criança ou adolescente, permitindo que o foco no diagnóstico seja substituído pelo foco no indivíduo e suas necessidades. Talvez este seja o ponto mais importante quando a gente fala numa intervenção psicológica na escola, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma condição de saúde, a gente acaba sendo conhecido pelaquela condição de saúde que a gente tem. Então, ele não é mais o João, filho do José, ele não é mais a Aline, filha da Maria, ele é o hemofílico da sala 3, né? Então, isso causa um impacto emocional para a criança, para o adolescente e para a sua família e para os outros, né? Para as outras crianças, para todos da escola, muito grande. Então, na verdade, as intervenções, elas têm o objetivo de tirar esse foco. Não é mais o hemofílico da sala 3, é o João, filho do José. É a Aline, filha de Maria. Ela continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas necessidades de que outras crianças, de que outros adolescentes. Tem algumas limitações? Tem, que precisam ser respeitadas e orientadas devidamente, precisam de cuidados, precisam, mas isso não impede que o foco da nossa atenção, principalmente na escola, seja a qualidade de vida dela, a sociabilidade, o processo de ensino e aprendizagem. Então a gente tem que ter isso muito em mente, né? Que o foco é, acima de tudo, a qualidade de vida desse paciente e não simplesmente uma condição de saúde. Por isso a importância dessa aproximação dos profissionais com a escola, com os profissionais da escola. A tentativa de tornar esse espaço para a criança seguro, saudável e, acima de tudo, um espaço em que ela seja respeitada e que esse foco não seja a hemofilia, mas sim o desenvolvimento dela, né? Às vezes, quando a gente vai fazer uma apresentação, vai falar alguma coisa de uma criança, pontuar alguma coisa, esse diagnóstico, né, essa condição de saúde acaba sobressaindo a todas as outras qualidades dela, né? Como se as qualidades fossem um mérito a ela. E não, na verdade, né, ela tem qualidades, tem dificuldades, tem defeitos, como qualquer outra criança,
e tem uma situação de saúde, uma condição de saúde que precisa de cuidado, e a gente, enquanto cuidador, que nós somos, inclusive na escola, estamos ali para oferecer esse cuidado, essa atenção, esse acolhimento, tanto ao hemofílico quanto à sua família. O psicólogo poderá desenvolver ações psicoeducativas com os profissionais da escola, visando, sobretudo, garantir o conhecimento sobre o diagnóstico, as intervenções necessárias em algum caso de incidente e desconstruir as ideias preconcebidas sobre a hemofilia e suas limitações, bem como a adaptação de algumas atividades escolares a fim de evitar danos ao aluno com hemofilia. Isso principalmente, né, a gente chama atenção para os profissionais de educação física, na hora do recreio, né? O que você vai fazer com uma criança de 7 anos que tem hemofilia e na hora do recreio quer jogar bola, né? Quer brincar de pique-esconde, quer brincar de pique-pega, Como é que você vai conduzir essa situação? Para isso você precisa ter conhecimento. Se você não sabe, você precisa chamar alguém que possa te oferecer essa informação para que você possa ter uma intervenção assertiva, ou seja, certa, para que você nem coloque em risco a vida dessa criança e nem limite o contato dela com as outras, que ela vai ficar passar o recreio todo sentada numa mesa, olhando os demais brincarem. E isso vai causar um sofrimento a ela muito grande, a gente sabe, né? O acompanhamento psicológico no ambiente escolar deverá ser contínuo, através de visitas permanentes e atendimento aos professores e demais profissionais da educação e da escola, em paralelo às intervenções ao paciente com hemofilia e com familiares. Muitas vezes, essas intervenções vão surgir a partir de alguma demanda trazida pelo hemofílico, trazida pela família. Então, a gente vai precisar estar indo na escola, conversar com o professor, conversar com alguma situação específica, ou às vezes não. Às vezes não tem nada específico, não tem nada que o hemofílico tenha trazido pra gente, ou que a mãe, ou que a tia, ou que o pai tenha trazido, e a gente vai lá, né, mostrar que está disponível, mostrar que tem interesse em somar com essa criança, com esse contexto da criança. Então é basicamente nesse sentido que o acompanhamento psicológico atua junto ao hemofílico, né? Dando a ele tanto esse espaço de fala e de escuta e de elaboração dos sentimentos, das suas dificuldades, dando aos familiares esse espaço e propiciando à escola essa formação, esse conhecimento, essa ampliação dos horizontes, vamos dizer assim, né? Para que a escola entenda que o mais importante, enquanto função dela, é garantir a sociabilidade e o ensino-aprendizado, né? Aqui são algumas leituras complementares, né? Caso vocês tenham interesse. E aí, muito obrigada, espero que tenha sido positivo e tenha trazido algumas reflexões, algumas sementinhas plantadas aí. Muito obrigada.